Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para a gente estudar junto um texto chamado Obstáculos que nos afastam de Deus, que foi escrito pela pastora Liane Nepomuceno para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu não ajudei a pastora a escrever esse texto, não dei nenhuma opinião, não escrevi uma mísera linha. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, né? Porque a gente tem que dar honra de quem é a honra, né? E, no caso, foi a pastora Liane quem escreveu o texto. Vamos orar pedindo ao Senhor que ministre nosso coração para que a gente possa entender o que Ele deseja de nós. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque podemos estar aqui unidos. Muitos de nós têm tantas coisas para fazer, mas resolveu parar agora para estudar a Bíblia, para que a gente possa aprender alguma coisa. Então, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos não só aprender, mas colocar em prática. É isso que nós te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? O nosso texto bíblico está em Salmos 34, é o Salmo 34, está no livro de Salmos, lógico. E os versículos vão do 15 ao 19. É bem curtinho, né? E diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata o espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Amém? Bom, então, irmãos, os obstáculos que nos afastam de Deus. O versículo-chave é o 18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ora, aqui, o salmista, o que ele está falando? Deixa eu ver aqui. O salmista, no caso, é Davi. Davi escreveu esse salmo. E o que ele está falando? Que o Senhor está perto, bem juntinho daqueles que têm um coração quebrantado. E eu fui lá procurar o que é quebrantado. E quebrantado quer dizer assim, sem força, debilitado, fraco. Isso é que é quebrantado, né? Porque a gente às vezes repete muito uma palavra, mas não sabe o que ela quer dizer exatamente, né? E essa palavra veio do latim crepare, que acabou dando origem à palavra quebrar, rachar, estalar. Então, o coração quebrantado é aquele que não tem forças para nada e ele deposita sua força no Senhor. Agora, algumas atitudes acabam nos afastando de Deus e acaba deixando a gente longe da vontade que Ele tem para nossa vida. Então, aqui nós vamos listar apenas 3, são 3 atitudes que a gente precisa evitar, que se a gente insistir nelas, acaba levando a gente à derrota, né? A nos afastar de Deus. O Senhor não se agrada dessas 3 coisas que nós vamos comentar aqui, tá bom? Então, a primeira coisa está em Provérbios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Diz assim, ó: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Então, a primeira coisa que o Senhor não se agrada é de gente preguiçosa. O Senhor não se agrada de gente preguiçosa. Ele fala contra a preguiça e é um mal muito grande que acaba se abatendo sobre as nossas vidas, né?
porque ela vai prejudicar todo o nosso desenvolvimento pessoal, financeiro, relacional, pode até ser fatal para a vida da gente espiritual. Por quê? Porque, eu já tô com preguiça, não vou ler a Bíblia. Não, vou orar não, depois eu oro. E aí você vai ficando de preguiça em preguiça e vai se afastando cada vez mais do Senhor e perde a bênção, né? Então, irmãos, especificamente, a gente não tem que ter preguiça em nenhum estágio da nossa vida, né? Mas especificamente na vida espiritual, vamos estabelecer aí um plano, um tempo, para quê? Para a gente orar e ler a palavra. Para quê? Para que a gente possa crescer e cada vez mais fazer as coisas que Deus quer para nós. Então, não podemos ter preguiça de forma alguma, mas a espiritual, então, é a que mais vai nos afetar. Outra coisa que o Senhor não se agrada são de pessoas egoístas. O Senhor não se agrada, até porque o egoísmo faz com que a gente só pense em nós mesmos. Eu sou a última bolacha do pacote, tudo é para mim, eu que tenho importância, isso não é legal. Porque o oposto de egoísmo, o que é? Altruísmo. E quem foi o maior altruísta de todos os tempos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior altruísta que nós podemos conhecer, porque ele deu a própria vida por nós. Então nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e deixar que o seu amor transforme as nossas vidas, eliminando qualquer traço de egoísmo. Não podemos ser egoístas, irmão, de forma alguma. Temos que orar para Jesus, ver o quanto ele fez, se dando por nós. Imagine se Jesus fosse egoísta, o que seria da gente? Temos que pensar nisso. E outra coisa que o Senhor não gosta é de a pessoa que tem uma ira descontrolada, né? Vê lá em Efésios 4:26, diz assim, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. O Senhor não se agrada da raiva. A gente pode sim ficar com raiva, porque é impossível, né? A gente não tem sangue de barata, às vezes acontece alguma coisa que desagrada o nosso coração, a gente às vezes vê uma pessoa que a gente ama sofrer alguma coisa, a gente fica com raiva, mas não é para continuar com raiva, né? Porque quando a ira vai se prolongando, quando a gente vai ficando com raiva por muito tempo, a gente acaba perdendo o controle disso e acaba que a gente se afasta de Deus. Tô com raiva dessa pessoa, não vou servi-la. Tô com raiva dessa pessoa, não vou falar com ela. Tô com raiva dessa pessoa, enfim. E quando a gente perceber, nós estamos deixando de amar o outro como a gente deveria amar, com o amor de Deus. Então, o Senhor pede que a gente seja pacificador e manso. Vê lá em Tito, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos exemplos, né? Então, irmãos, hoje nós vamos ficar com esses 3 obstáculos que nos afastam de Deus. A preguiça, o egoísmo e a ira descontrolada. Então, se você, ouvindo isto, estudando com a gente aqui, falou, nossa, eu tenho essas 3 coisas, ou uma dessas coisas aí realmente me afeta. Peça para o Senhor sondar o seu coração, ver se há algum mau caminho. Se você identificou qualquer um desses comportamentos, desses sentimentos na sua vida, peça perdão, se volte para o Pai. E Ele tá lá sempre, de braços abertos, esperando você para recebê-lo. Porque a intenção do Senhor é que nós possamos louvá-lo em todo o tempo. E para isso nós temos que estar limpos, perdoados, arrependidos. E o Senhor sempre está disposto a nos acolher. Amém? Nosso manancial termina assim, Deus tem os braços abertos para receber você. Eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Porque tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Parece um laço, olha que lindo. Quero lembrá-los também, que está lá em Isaías 40, versículo 31. Lembra? Aqueles que esperam o Senhor terão suas forças renovadas. E é lógico, vou evitar que esses obstáculos os afastem de Deus. Amém? Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é
Gratidão.